Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Forecast, onde a estratégia encontra as projeções. E hoje é dia de conversa de alto nível com uma lenda viva da comunicação, da energia contagiante e da voz que move multidões. Nada mais, nada menos do que Valdemar Júnior, o Red. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, querido Natan. Obrigado, que honra poder estar com vocês aqui nesse episódio do Forecast, hein? Que é isso, hein, meu amigo? Pois é, cara, onde chegamos, parabéns, né? Onde parabéns. Estamos, né? Isso aí. Uma honra tê-lo, né? Uma honra tê-lo aqui, meu irmão, meu amigo, meu parceiro. Eu que agradeço, uma honra estar com vocês esse tempinho aí. E vamos direto ao assunto, né? Como nasceu o comunicador Valdemar Júnior, o Red? Puxa vida, hein, Natan? Falar de como nasceu a comunicação na minha vida, eu acredito que, como você, todos nós, todo brasileiro, o brasileiro ele é violento, né, gente? O brasileiro ele sabe se reinventar e eu acho que a comunicação ela vem porque eu sou oriundo do mercado de venda, da área comercial, o mesmo mercado que lá na Bahia um dia picou o meu amigo Ernatan, né? Mesmo sendo um cara com tantas graduações e agora entrando no mais um mestrado, ele sempre carregou essa veia, porque eu acho que no Brasil, Ernatan, a comunicação e a venda, elas andam lado a lado. Não importa o setor, a área que você atua, ela entra e elas caminham lado a lado. Porém, eu, muito cedo, né, filho do seu brasileiro e da dona Lenira, que vieram oriundos do meu pai, descendente de alagoano, que me cai em Paranavaí, no estado do Paraná, né, nasce em Paranavaí, e a minha mãe, que é descendente de alemã, e a família aqui, lapiana. Aí eles se conhecem e formam esta família, e aí estão morando em Curitiba, e eu, aos 9 anos de idade, eu tive que me reinventar com a comunicação, porque precisava ajudar na renda da casa, com uma casa de um pai que era um trabalhador, 6 filhos, que e eu sou quase a rapa do tacho, mas tem mais um, e ali eu tive que sair, vender coxinha na rua, e aí a coxinha naquela cesta, mas ela não se vende sozinha, né, gente? Eu tinha que me comunicar, eu tinha que apresentar a oportunidade. Quem não comunica, né? Se trumbica, né? Se trumbica, já dizia o velho. E aí, ali começou essa área da comunicação e venda, tendo que desafios, né? Eu me assusto hoje, porque eu vejo essa nova geração, né, gente? Falar hoje para um menino de 9 anos de idade que ele precisa ir para a rua trabalhar, eu acho que o pai vai até preso, né? E aí isso me trouxe essa comunicação muito cedo. Daí, obviamente, saímos ali de venda de coxinha, depois fui vender picolé, e ali fui me especializando nesse mercado de venda, e a comunicação foi entrando, né? A comunicação é praticamente um dom, então, na sua vida, Eu né? acredito, Natan, que ela veio como um talento dom. Inato, e aí né? eu descobri, por exemplo, Natan, que já com 15 para 16 anos de idade, eu encontrei um produtor aqui em Curitiba que ouviu eu falando e falou: cara, você tem uma voz boa, você não gostaria de gravar inserções e tal? E essa era a minha primeira pergunta. Qual foi seu primeiro contato com o microfone? Palco ou multidão? Não. Nada de palco, nada de multidão. Dentro de um estúdio como esse, assim, de uma forma diferente, né? Não, na minha época lá não existia, nessa época não existia podcast, gravação pelo YouTube, muito menos transmissão pela internet. Legal. E aí a produtora me contratou para gravar inserções. E aí você vendia a tua voz. Então, por exemplo, eu entrava dentro do estúdio, vou gravar um take, por exemplo, né? Um oferecimento Light Mode, somada Surf em Curitiba e o Boticário, Rádio Cidade, a melhor rádio da cidade. E aí, aquilo você era contratado para gravar as inserções das empresas. Os spots, isso. Os famosos spots. E aí, aquilo entrou no meu coração, a parte da comunicação, mas eu não tive o interesse de entrar
para a rádio, né? Até porque, coitados, os radialistas na época não eram tão bem posicionados como hoje eles são. Legal. Então, Natan, eu acabei só flertando com essa área de comunicação e ali deu um caminho para uma jornada muito extensa que está até hoje, né? E de onde vem esse icônico apelido Red Bull? Que agora não é mais o Red Bull, né? Você acabou de me falar que já não é mais o Red Bull, agora é só o Red. Esse é um apelido carinhoso. Qual a história por trás? A história por trás é o seguinte, gente. O Natan já sabe, né? Eu e minha casa temos como missão alguns princípios e valores. Eu sou bacharel em teologia e nessa caminhada, nessa jornada, nós trabalhamos 15 anos com a juventude em Curitiba, à frente de missões, de ajudar as pessoas, né? Nunca vivemos do ministério, eu e minha esposa, mas sempre ajudando, né? Eu entendo que eu amo, e você me conhece um pouquinho, eu amo servir a Deus servindo pessoas. E ali eu trabalhava num conselho onde os pastores eram, assim, mais velhos do que eu, né? Os líderes daquele conselho. E um deles soltou uma brincadeira dessa, né? Você é muito Red Bull, Red Bull. Só que aí, né, gente, caiu isso no ouvido da juventude. Por quê? E a linguagem de amor da juventude, você sabe disso, é bullying, né? E aí virou a brincadeira. Ah, pastor Red Bull, pastor Red Bull. E aí eu fiquei praticamente aí 15 anos carregando esse apelido, né, de pastor Red Bull. E aí, quando eu transiciono a liderança da juventude, que a gente se desliga disso, eu volto para o mercado de comunicação. Legal. E aí virou Valdemar Red Bull. Porém, não tenho vínculo com a Red Bull, né? É apenas um apelido carinhoso. Todo mundo pergunta, pô, mas você toma muito Red Bull, você é patrocinado. Aí vem as lendas urbanas, né? As pessoas pensam que eu sou patrocinado, as pessoas pensam que eu tomo muito Red Bull. Então tem vários fatores. Porque, na verdade, Red, virou uma marca para você, essa energia, né? Sim. Essa sua energia virou uma marca. Isso é treinável ou isso nasceu contigo? Você sempre foi assim, Red? Cara, Natanzito, eu vou te falar, né? Meu amigo Ernatan, né? Eu brinco, Natan, né? Eu acredito, Natan, que muitas pessoas, elas recebem um dom, né? Eu acredito firmemente que Deus me deu um dom de comunicação, ok? Mas hoje, quando eu dou palestra na área, quando eu vou falar do tema, né? Porque eu estava conversando agora com um amigo ali fora e eu disse, né? Eu não vou me levantar para falar daquilo que eu não entendo. Por exemplo, eu não tenho capacidade de ensinar o Ernatan a ser empresário. Ele é um empresário, ele tem formação para isso. Eu tenho que falar daquilo que eu vivi e que Deus me permitiu viver até aqui. Então eu posso falar um pouquinho sobre comunicação, eu posso falar um pouquinho sobre vendas, sobre posicionamento de marca, posicionamento de imagem, porque é a minha escola. Disso eu posso falar. Mas eu acredito que todas as características, todos os talentos, eles podem ser desenvolvidos. Legal. Talvez eles não vão ser um Natan, mas eles vão se aproximar daquilo que você pode ensinar, entendeu? Então, o dom da comunicação, sim, ele pode ser desenvolvido. Tem muita gente que me pede ajuda. Hoje se fala muito, não, vou ajudar a destravar você. Cara, não tem essa de destravar nada. Red, muito interessante toda essa sua trajetória. Agora, Red, me explica uma coisa. Quais foram os eventos e momentos mais marcantes nessa sua trajetória de comunicador? Pois bem, meu amigo, como eu disse para você, né, eu tenho uma jornada que me levou para essa área de comunicação. E aí, é óbvio, nós teríamos aqui que ficar mais de 2 horas conversando no podcast, porque a história é muito longa. As pessoas dizem assim, pô, Red, você tem quantos anos? 120? Falei, não, o Red tem 56 anos de idade, bem vividos, mas como eu comecei muito cedo, então eu criei uma trajetória. Então, diante dessa circunstância da venda, chegou um momento na minha caminhada, aos 17 anos, que eu embarquei numa jornada lá para o norte do Brasil, para trabalhar com mineração e etc e tal. E depois de um tempo, eu mudei de área e voltei para a área de comunicação.
Por que voltei para a área de comunicação? Porque eu vi uma deficiência no mercado onde eu morava, lá em Rondônia, que tinha uma abertura e a comunicação me dava oportunidades. E ali eu comecei a desenvolver feiras agropecuárias, eu era apresentador lá, o meu apelido era JR no palco. Né? E aí eu trabalhava em feiras agropecuárias, com shows, com eventos e tal. De repente eu volto para o Paraná e participei de alguns projetos aqui, de algumas feiras grandes, onde eu pude apresentar cantores que vocês conhecem aí da mídia, né? Cantores sertanejos como Zezé e de Camargo e Luciano, os dois irmãos, né? Eu não vou esquecer disso, 1994, acho, ou 95, Leandro e Leonardo, né? Ainda o Leandro não havia partido, e tantos outros shows. Muitos e aí, nomes, quando né? eu abri aquele evento, né? E aí era uma outra pegada de comunicação, diferente da pegada de estúdio para rádio, aí você tinha que entrar no palco, né? Boa noite, Ponta Grossa e região! E aí aquele PA fazia vozeirão, né? E aí chapéu Panamá, bota, calça jeans, camisa xadrez. Toda uma identidade, Toda uma né? identidade envolvida dentro do projeto. Construindo essa autoridade aí, essa autoridade. brand E aí você tinha essa possibilidade ali de viver, eu acredito que foi um ápice assim, muito legal, de perceber até onde a comunicação pode te levar, entende? Então, o comunicador, obviamente que eu estou falando de um conjunto de fatores. Nem todo comunicador tem essa versatilidade, que inclusive eu tenho recebido alguns mensagens do direct, hoje Legal. na rede social, porque a galera às vezes se assusta, fala assim, peraí, Red, cara, você consegue falar para público A, você consegue falar para eventos de feira, você consegue falar com o mercado corporativo, porque hoje eu tenho focado muito nisso, né, Natan? No mercado corporativo, foi assim que a gente se conectou, quando você nos contratou para a Cofex, né? Onde pudemos ali apresentar o teu evento, e eu acho que são tantos momentos legais e desafiadores que eu tive nessa caminhada que me tornou a ter essa autoridade hoje, né? Nós já vamos para um breve intervalo, já, mas antes disso eu queria que você falasse rapidamente qual é a sua visão sobre o mercado de comunicação e de eventos atualmente. Como você enxerga a evolução da comunicação nos eventos, feiras e lives hoje, nos últimos anos, né? Tudo que a gente viveu ao longo dos últimos anos. O que você acha? Qual é a sua avaliação de tudo isso? Vejam bem, eu acredito até para todos vocês, acho que até todos que estão nos acompanhando aqui, assistindo esse podcast, faça uma avaliação e pense comigo. A internet, ela trouxe uma globalização. E a verdade é uma só, né? A comunicação hoje, ela não está voltada só ao bom comunicador que sabe falar, que tem uma boa dicção, tem clareza na sua fala. Hoje qualquer um pega uma câmera, levanta e fala o que quer, do jeito que quer. Então eu acho que a comunicação ela explodiu com a internet. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é uma caminhada de ida que não tem volta, né? Agora a pergunta que eu jogo para você me dizer depois do intervalo é aonde nós vamos parar? Cara, que conversa, que bate-papo de alto nível, hein? Vocês estão gostando? É isso aí, gente. Nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí. Voltamos já. Tá legal, né? A Canopus é uma das maiores administradoras de consórcio do Brasil. E em Curitiba, você conta com um parceiro autorizado que entende seu sonho, a Nax Finance. Na Nax, cada atendimento é personalizado, porque aqui o consórcio começa com escuta, estratégia e solução sob medida. Vamos simular juntos o melhor plano para você, sem entrada, sem juros e com parcelas que cabem no seu bolso. Eu sempre quis comprar meu primeiro imóvel, mas tinha medo de financiar. Aqui na Canopus eu encontrei uma solução inteligente e segura. Agora já estou com tudo encaminhado. Fale agora com o especialista da Nax Finance, onde os seus sonhos saem do papel.
Estamos de volta aqui no nosso episódio do Forecast com essa lenda viva da comunicação, Valdemar Júnior Red. Cara, que espetacular conhecer toda a sua história aqui, toda a sua trajetória, Red. Um pedacinho dela. Um pedaço, né? Até porque o tempo é curto, mas, cara, a sua energia, sua vibração é a sua marca indelével. Que legal. Obrigado. Essa é talvez, assim, aquilo que te marca mais, é aquilo que realmente contagia. E contagia também as multidões quando você está nos palcos ou nos octógonos, né? Fala um pouco sobre essa sua experiência aí nos octógonos. Mais uma, octógonos. É isso aí. Agora estamos em mais esse desafio, né? Olha que legal, Natan, a gente pensar o seguinte, que eu fui desafiado por um amigo, que é um pentacampeão mundial de UFC, né? Um cara que é uma lenda viva do Brasil, e a olhar esse mercado. Quando eu digo, Natan, que a comunicação ela te dá essa capilaridade, eu entrei para esse mercado das artes marciais e do esporte de luta porque eu fui estudar qual é a função do apresentador de uma luta. O nome dado em inglês, Natan, chama-se announcer, tá? Que é o apresentador, que é o comunicador, que é o cara que faz ali a emoção da entrada dos lutadores. Então, eu comecei a estudar, como eu gosto desse mundo da luta, do esporte e etc. tal, eu comecei a perceber. E nós temos nos Estados Unidos, eu vou dizer assim, muitos announcers, mas tem 5 que se destacam, mas um deles se tornou como se fosse um Galvão Bueno na Fórmula 1. Tipo, você assistir a Fórmula 1 do Brasil, sem o Galvão, demora para você entender um novo momento da Fórmula 1. E no UFC não é diferente. Nós temos um grande apresentador do UFC, que chama-se Bruce Buffer. Legal. O irmão dele é maior do que ele, que é o cara do boxe, né? E eu olhei aquele mercado e assistindo o Bruce falar "It's time", né? E aquilo me chamou a atenção. Icônico, né? É icônico. E aí eu vi a oportunidade ali e começaram a me chamar. Pô, Red, você tem que entrar pra luta, você tem que entrar pra luta. Eu fui estudar. Aí eu fui estudar da forma que eu precisava me posicionar, como que eu tinha que me vestir e a forma que trabalho. E é óbvio que o trabalho do octódromo, ele é muito mais intenso. É muito mais intenso do que eu apresentar um evento corporativo. Por quê? Porque o announcer é uma rotação de alto padrão, né? Alto. Então, por exemplo, né, gente? Vamos fazer uma brincadeira aqui, né? De corner azul ao meu lado direito, ele que veio lá do estado da Bahia e parou aqui no estado do Paraná, ele que pesando 77 quilos, 1,80 m, vem pra cá, Natan Benevides! Que adrenalina! Cara, e aí o cara entra já naquela pegada, né? E aí espetacular. Isso entrou e eu comecei a me projetar e tô construindo ainda muito tímido, entrando dentro dos octógonos para se tornar, quem sabe, o Valdemar Red seja o nome do announcer no Brasil, né? Que legal, e vai ser, eu não tenho dúvida, meu amigo, que legal. Sobre mentalidade e sobre alta performance, Red. O que é que te mantém motivado depois de tantos anos de estrada, meu amigo? Caraca, hein, cara? Essa pergunta, o que me mantém motivado? Eu acho que a minha primeira motivação, gente, e isso vale para mim, vale para o Natan, vale para você que está nos assistindo aqui nesse podcast. A nossa primeira motivação, gente, é nós temos muita gratidão no nosso coração pelo dom da vida. Eu acordo todas as manhãs às 6h30 da manhã e ao abrir os meus olhos, né, eu sou casado, né, com uma mulher maravilhosa, sou pai de 3 filhos, né, minha esposa é a Isabela, o meu filho mais velho é o Luiz Felipe, 32 anos, advogado, o Leonardo tem 23, faz engenharia de computação, e o Giovanni, o meu caçulão, com 19, análise de dados, também é um comunicador. Os 3 são vendedores igual o pai, né, cada um escolhendo a sua profissão, mas eles são a minha primeira e maior motivação.
Quando eu abro os meus olhos, eu falo, caramba, cara, olha só, Deus me deu a oportunidade de mais um dia. E aí eu não posso, né? Eu tenho um amigo que é o Andrezão Castro, que aconselho a ser um convidado teu para uma oportunidade aqui nesse podcast, né? O André diz assim, ó, começando mais um dia incrível. Eu gosto dessa fala dele, porque eu acho que quando nós temos a oportunidade, né, gente, a olhar ao lado, nós vamos perceber que nós precisamos, na verdade, transmitir de dentro para fora. Não é sempre que eu estou nessa alegria e nessa energia, não, gente. Tem dias difíceis, tem dias que eu estou com desafios desafiadores, mas as pessoas falam, porra, Ed, eu nunca vi você triste, cara. Você sempre está sorrindo. Não, é sua marca. Não quer dizer que eu não tenha dias difíceis, mas, cara, pode ter certeza de uma coisa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E aí a gente recomeça e vai pra cima. Então... Espetacular. Você é inspirador, cara. Você é um líder, você inspira muita gente na sua missão, a sua missão também, né, com os jovens, né, com quem você trabalhou por muito tempo. E toda essa energia também é um pouco disso, né? Lógico. Essa troca, né, com essa juventude. Mas, Ed, nós já estamos aqui caminhando para o nosso encerramento e que conselho você daria para quem quer construir hoje autoridade sendo quem é? Cara, que conselho eu daria? Gente, eu não sei se eu tenho essa autoridade para lhe dar conselho. Eu brinco, né? Hoje, por incrível que pareça, se você quer construir um negócio, e se o teu negócio não passar por esse aparelhinho aqui, ó, você precisa repensar. Porque hoje, a autoridade, por incrível que pareça, o Ernatan, que está aqui ao meu lado, meu amigo e que está me entrevistando, ele tem uma bagagem, ele tem formação, 2 faculdades, ele tem pós, ele está fazendo mais um mestrado. Mas o interessante é nós vivermos um mundo em que esses valores parece que eles não importam. É verdade. Entendeu? Mas o conselho que eu dou para você é o seguinte, cara, seja de verdade. Eu tenho buscado todos os dias, eu amo servir a Deus servindo pessoas. A minha essência precisa ser maior que a minha aparência. E eu continuo trilhando o meu caminho. Eu quero te dar um conselho. Não seja quem Deus não te chamou para ser. Porque quando você estiver no seu propósito, com certeza, cara, você vai tocar vidas, você vai mudar histórias, você vai encantar os ambientes. Não seja aquilo que você não foi chamado para ser. Seja de verdade. Mesmo que a tecnologia, isso aqui, ó, tenta te jogar para um game que, cara, não vale a pena, tá? Eu brinco com isso, numa das minhas palestras que eu falo de conexão e venda, eu bato nessa tecla, gente, seja de verdade, sejam de verdade. Sejam autênticos, né? Sobre a autenticidade. Autenticidade, ser verdadeiro. Cara, talvez não vai te dar milhões de seguidores, cara, mas a tua vida vai passar. Certo? E o que você tem que deixar é o legado que você construiu, independente do que a internet queira mostrar. Que legal, cara. Muito bacana. Ed, assim, muito obrigado por essa sua aula de vida, cara. Sua energia e essa autenticidade, né? Nós encerramos exatamente com essa palavra, autenticidade, né? Ser autêntico, ser de verdade, né? Então, foi uma honra trocar essa ideia aqui com você, cara. Eu não tenho dúvidas que você vai voltar aqui para novos momentos como esse, mas manda aí suas considerações finais aí, sua mensagem aí, para os nossos telespectadores aqui, para os ouvintes do nosso programa. Eu acredito que a mensagem já foi dada, né, gente? Eu quero dizer assim, primeiramente, muito obrigado a todos vocês que estão parando o seu tempinho para ouvir um pouquinho dessa história aqui. Parabéns ao meu amigo Ernatan Benevides, né, por ser esse cara tão encorajador, sempre desafiando os seus próprios limites, né? Você que quer conhecer um pouquinho da história desse cara, né? Entra nas redes sociais dele, segue ele, você vai perceber que, de fato, ele tem muito conteúdo para ensinar para vocês.
principalmente no quesito que você, quando você deseja romper barreiras na tua vida. Então, procure esse cara. E o conselho que eu dou para todos, e finalizo aqui essa entrevista, é o mesmo que eu acabei de falar, né? Não perca sua essência. Tá? Maravilha. Não perca a sua essência. Lindo isso. A sua essência precisa ser maior que a sua aparência. Um forte abraço. Ô, Red, e para as pessoas que querem conhecer mais sobre o Red, fala suas redes sociais aí, como é que as pessoas te encontram, Eu Red? acredito que o podcast vai colocar ali, mas é muito simples, né? Chama a gente no direct ali, né? É Valdemar com W Red. Saiu o Red Bull, né? Ficou o Valdemar Red. Por que o Red? Não é porque o Red de vermelho, mas é pela metodologia que nós vamos estar trabalhando, que é o método Red, e aí daqui a pouco vocês vão estar conhecendo. Futuramente o lançamento do meu primeiro livro, o tema do meu livro é Nunca é Tarde para Recomeçar. Gente, não tá fácil não, mas vai sair esse livro e aí com certeza a gente volta aqui para dividir um pouquinho desse conteúdo com vocês. Vai ser uma honra tê-lo aqui. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do nosso Forecast. Se você curtiu esse papo, compartilha, marca a gente e não esquece, o sucesso é uma maratona com alma de sprint. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa, até o nosso próximo Forecast.